Hoje o nosso tema é Vivendo as promessas do Senhor. Oh, glórias! Vivendo as promessas de Deus. Nós cremos que o Senhor, amados, Ele tem propósitos, tem promessas, tem objetivos nas nossas vidas. E as promessas do Senhor, elas são eternas. O cuidado de Deus se estende sobre nossas vidas desde os dias da antiguidade e nos dias atuais, e assim será por toda a eternidade. Enquanto houver mundo, o Senhor estará com seu braço estendido, honrando a sua palavra, falando conosco. E eu quero afirmar ainda, irmãos, que as promessas de Deus não falham. O nosso grande problema com as promessas é o chamado fator tempo. Nós queremos as promessas do Senhor de uma forma, no determinado tempo, mas o Senhor é que sabe o tempo certo. Nós precisamos apenas esperar no Mestre, confiar no Senhor, porque Ele virá, nos abençoará, nos envolverá e coisas maravilhosas acontecerão sobre as nossas vidas. Tudo isso, irmãos, está amarrado na palavra do Senhor, na verdade de Deus, e nós precisamos confiar que o Senhor é com o seu povo. A promessa de Deus é uma realidade para aqueles que são fiéis. Se você é fiel, você está debaixo da promessa de Deus, seja ela qual for, mas se houver fidelidade no teu coração, o Senhor há de honrar a palavra no tempo oportuno. Espere, saiba esperar no Senhor. Josué capítulo 23, apenas o versículo 14. São palavras de Josué para o povo que estava no deserto. E ele diz: E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. Deus de amor, nós te louvamos pela tua graça e misericórdia. Estamos mais uma vez neste lugar, estamos aqui junto com nossos amados, para ouvirmos o teu Espírito falar aos nossos corações, para que nós possamos sair deste lugar alegres, felizes, confiantes que tu és conosco, que a tua mão abençoadora está sobre as nossas vidas. Ó Deus, abre o nosso entendimento e o nosso coração, para recebermos a palavra segundo o teu Espírito, é o que nós clamamos em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa palavra é a palavra de Josué. Estava ele no deserto, estava à frente daquele povo, e ele olhou para o povo de Israel e diz: o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. A palavra de Deus não falha, a palavra do Senhor não falha. Evidentemente que eu estou trazendo para um contexto mais simples, mas é exatamente isso que o versículo está falando. Deus é fiel, a sua palavra não cai por terra, a sua promessa não cai por terra, porque aquilo que Deus nos promete, pode passar o tempo, pode vir o frio, o calor, pode vir as dificuldades, mas o Eterno, no tempo certo, há de nos abençoar. Nós não podemos desistir da caminhada, irmãos, nós não podemos parar, nós não podemos deixar que as coisas deste mundo nos desviem da presença do Todo-Poderoso, e nós somos suscetíveis a isso. Muitas vezes nós estamos prontos para ouvir as vozes que estão falando por aí e esquecemos de Deus, mas ouça o Senhor e esqueça todas as vozes, esqueçam tudo que está ao seu redor e certamente veremos a grande glória de Deus. Irmãos, o Senhor tem promessa para aqueles que são fiéis. O Senhor tem promessa para nós que consagramos a nossa vida, para nós que procuramos viver a sua verdade. O Senhor quer falar aos nossos corações. O Senhor quer fazer coisas grandiosas na nossa existência. E nós vamos usar alguns textos bíblicos para mostrar algumas das realidades, algumas verdades do Senhor com relação às promessas, com relação àquilo que Ele tem para o seu povo, para que nós possamos sair deste lugar edificados, com o coração cheio de esperança, cheio de alegria no Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Queridos, vivendo as promessas do Senhor no deserto, nós podemos viver as promessas do Senhor no deserto. Mas qual é o nosso deserto? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, vamos nos deparar com o Êxodo. Deserto
está associado a Êxodo, ao povo de Israel saindo do Egito. Geralmente fazemos essa associação, mas qual é o nosso deserto? Qual é o nosso deserto, irmãos? Eu quero falar para vocês, queridos, que quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas estão complicadas, este é o deserto pelo qual você está passando. Mas não te esqueças, tu tens um Deus que zela por ti, tens um Deus que olha por ti, tens um Deus que cuida da tua vida, que te ampara, que te guarda, que te protege, que te leva, que te coloca de pé. Tu tens um Deus que zela por você, um Deus que te ama de uma forma grandiosa. Em Deuteronômio capítulo 33, versículo 12, nós vemos na palavra o seguinte: o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Essa é uma promessa de Deus para a tribo de Benjamim. Veja, irmãos, o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Eu quero afirmar para vocês que a palavra é antiga, mas o Deus é o de hoje, é o Todo-Poderoso, é o Deus maravilhoso, é Ele que faz a mesma coisa que fez com a tribo de Benjamim, é a mesma promessa de Deus que recai sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que olham para Ele. Nós precisamos, amados, cada dia mais nos aproximarmos do Senhor para entendermos a verdade dEle, para compreendermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas, para que assim nós possamos viver a verdade do Senhor, estarmos com os nossos pés cada dia mais seguros nesta caminhada em direção aos céus. E quando nós, amados, estamos com o nosso coração totalmente ancorado no Senhor, com o nosso coração ancorado no Senhor, pode vir as dificuldades do deserto, pode vir os problemas, mas nós vamos passar por sobre eles, vamos vencê-los, amados, porque o Deus é o Deus de promessa, é o Deus real, é o Deus que nos ama, é o Deus que tem um compromisso conosco, mesmo que nós não tenhamos com Ele, mas Ele é fiel para conosco. Amém, irmãos? Deuteronômio capítulo 33, versículo 27, ainda diz: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Ouça, irmãos, o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços. Os braços do Senhor estão por baixo de nós, ou seja, nós estamos nos braços do Todo-Poderoso. Creiamos nisso, igreja, creiamos nisso e vivamos essa verdade cada dia mais na nossa existência. Mas as promessas de Deus não param por aí, são muitas as promessas, são diversas, basta que vivamos a verdade do Todo-Poderoso para que nós possamos experimentá-las em nosso dia a dia. E ainda, vivendo as promessas do Senhor nas situações mais impossíveis. Está difícil a tua vida? Chegou num ponto que não tem solução, está no canto de parede talvez, está perdendo a esperança porque você olha para um lado, olha para o outro e não vê a solução? Eu quero afirmar para vocês que nós servimos o Deus das causas impossíveis, o Deus do impossível, o Deus que promete, o Deus que nos dá esperança em meio às dificuldades. Quando as coisas ficarem difíceis para você, corra para os braços do Senhor. Quando você olhar e ver que é impossível, corra para os braços do Senhor. Corra, irmãos, porque o nosso Deus é aquele que levanta homens da sepultura, mas o nosso Deus também é aquele que salva pecadores que não têm esperança nas suas vidas. É o Deus do impossível, é o Deus que age poderosamente para amparar aqueles que são fiéis. Isaías capítulo 43, versículo 2, há uma palavra poderosa para o povo de Israel, e ela diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Qual é a promessa de Deus, o Deus do impossível? Quando passares pelas águas, quem será conosco? Deus. Quais são as águas da tua vida? Quais são as águas que estão tentando submergi-lo? Quais são as águas que tentam afogá-lo? Irmãos, nós temos um Deus que é o nosso amparo, um Deus que cuida de nós.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nós somos o povo protegido pelo Deus vivo. O Deus que nos guarda no meio da fornalha, o Deus que nos guarda no meio do calor do dia, o Deus que nos guarda no meio das dificuldades. Nós somos o Deus, amados, que não permite que as chamas nos queime. Nós somos o Deus que requer, que deseja que nós sejamos vencedores. Nós somos o Deus que deseja que tenhamos a vitória. Se você não tem a vitória, irmãos, a culpa não é do Senhor. Talvez você esteja antecipando aquilo que você quer de Deus. Talvez você esteja antecipando a bênção. Talvez você esteja querendo a bênção para este momento. Mas eu quero afirmar para vocês que o Senhor, Ele não retém. O Senhor está pronto a abençoar, desde que nós o busquemos verdadeiramente. Irmãos, nós somos seguidores do Deus que não nos abandona, do Deus que não nos deixa. Nós somos seguidores do Deus que no meio das impossibilidades, das situações mais difíceis, está pronto a nos colocar de pé e para fazer-nos andar. Creia nisso, irmãos, creia nisso. Irmãos, quantas vezes você olha para uma situação e você diz, não tem mais jeito, não é verdade? Não tem mais jeito. Quantas vezes? Só que nós somos sujeitos, amados, a acreditar que não tem mais jeito. Nós acreditamos nisso. Eu olho para a minha situação e faço a minha própria afirmação e eu mesmo creio nisso. Nós precisamos ter cuidado, porque o diabo tem usado, irmãos, o engano para fechar os nossos olhos, para que nós não enxerguemos o poder, a glória do Deus ao qual nós servimos. Lamentavelmente, amados, lamentavelmente, nós temos olhado para Deus como se Deus fosse um ser humano, um líder político talvez. Nós temos olhado para Deus dessa forma. Nós queremos agradar esse Deus do nosso jeito. Mas quando as coisas ficam difíceis, você não tem aquela esperança nele. Irmãos, precisamos mudar esta forma de ver Deus na nossa vida. Porque para o nosso Criador, nada é impossível. Para o nosso Criador, irmãos, nada é impossível. Irmãos, quando nós cremos na promessa, quando nós cremos no Deus que nos dá a promessa, mesmo que venham as fornalhas, que venham as piores dificuldades, é nosso dever confiar que Deus virá em nosso socorro e Ele com certeza virá. Nós não podemos, amados, virar as costas para Deus em nome de Jesus. Não faça isso. Não vire as costas para o Senhor, porque a tendência é você perder de vista em definitivo Deus. E quando nós perdemos Deus em definitivo, amados, a nossa vida torna-se um inferno. A esperança some, a alegria some, a nossa vida torna-se de ponta cabeça. E nós não conseguimos mais recuperar o equilíbrio. Mas quando as coisas tornarem-se difíceis, recorra ao Senhor, corram para o Deus Todo-Poderoso, corram para Ele, porque Ele tem a solução. Deus tem a solução para nós, amados. Deus tem a solução para a minha vida. Deus tem a solução para a tua vida. Creia nisso, viva isso, porque é a verdade. Oh, meu Deus. Queridos, estavam na Babilônia Sadraque, Mesaque, Abednego e também Daniel. Estavam ali na Babilônia. Eram jovens que haviam sido capturados em Judá. Estavam diante de Nabucodonosor. Estavam até numa situação legal, mas estavam como escravos, como prisioneiros ali. Mas um dia aqueles homens resolveram honrar o seu Deus, o Deus de Israel. E quando eles tomaram posição diante do Todo-Poderoso, eles entraram em choque com o Estado, em choque com o imperador, em choque com o rei. E a Bíblia diz que eles foram condenados e jogados numa fornalha. Queridos, quando a fornalha está à nossa frente, nós ficamos desesperados, não é verdade? Quando você vê a fornalha, principalmente essa que estava superaquecida,
é uma tendência nossa perdermos, em definitivo, a esperança. Ficarmos desesperados, preocupados, ficarmos estressados com as situações. Mas o interessante, amados, é que esses jovens confiavam no Deus de Israel. Esses jovens confiavam no Deus da promessa. Eles criam que Deus poderia mudar a sua sorte, mesmo que aos olhos humanos fosse impossível. Mesmo que fosse impossível aos olhos humanos. E realmente foi impossível aos olhos humanos. E o relato diz que eles foram jogados dentro daquela fornalha. E aqueles que o jogaram, só por aproximar-se da fornalha, morreram em consequência do calor extremo. Só que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus, amados, que pode resolver as causas mais complicadas da nossa vida. O Senhor é aquele que pode mudar em definitivo a nossa sorte. E esses jovens tiveram a sua sorte mudada. E o texto de Daniel, capítulo 3, versículo 25, afirma isso. Ouça o que diz a palavra. Tomou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Esse é o Deus, amados. Esse é o Deus que entra na fornalha conosco, que não permite que nossos cabelos sejam queimados, nem tampouco nossas roupas chamuscadas. Esse é o Deus, queridos, que pode todas as coisas por nós. Mas é o Deus que nós não temos crido o suficiente, amados, porque se aparecesse uma situação dessa diante de nós, certamente nós íamos optar por todas as demais situações, demais opções para mudarmos a nossa história. Eles tinham a opção de negar o Todo-Poderoso e de adorar o imperador, adorar o rei. Mas eles preferiram ser fiel ao Senhor. Quando nós somos fiéis ao Todo-Poderoso, mesmo que as coisas fiquem complicadas, fiquem difíceis, Deus pode mudar, Deus pode restaurar a igreja. Creia no Deus ao qual você diz servir, creia no Deus ao qual você diz servir, que você é servo, que você é filho. Creia nesse Deus, amados. Irmãos, se nós não temos fé o suficiente, há um texto que diz que quem não tenha fé, peça a Deus. Se você não crê no Senhor, abra teu jogo com Ele e diga: Deus, olha, eu creio mais ou menos em Ti, a minha fé é mais ou menos, eu não tenho uma fé firme, mas eu quero a minha vida diferente, eu quero a minha vida transformada, eu quero ser alguém que vá às últimas consequências por Ti. Fale isso com Deus, amados, fale isso com Deus. E viva os princípios de Deus. E vocês verão que, mesmo que a fornalha esteja acesa, o Deus estará contigo no meio das dificuldades, te guardando, te protegendo, te colocando de pé, te ajudando, te fortalecendo, porque esse é o Deus da palavra, Ele é o Deus que cumpre promessas. Irmãos, nós temos falado muito a respeito da necessidade de uma mudança de preceitos e princípios e passarmos a crer de fato em Deus. Em não termos uma fé engessada, uma fé pré-fabricada, mas termos uma fé, irmãos, uma fé de crermos real no Senhor, de irmos às últimas consequências. Sadraque, Mesaque e Abednego foram as últimas consequências. Eles tinham certeza que, se morressem, era melhor, porque estariam com o Todo-Poderoso. Mas também tinham certeza que Deus poderia fazer algo por eles, como fez. Temos também o exemplo de Daniel capítulo 6, versículos 22 e 23, que diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova.
Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Esse é o Deus da cova dos leões, é o Deus das promessas, e nós precisamos viver as promessas do Deus da cova dos leões. Era comum naquele tempo, irmãos, um buraco, uma espécie de buraco, uma espécie de cercado, enfim, onde estavam os leões famintos. E eles jogavam ali as pessoas para que elas fossem mortas. E Daniel, por não dobrar-se diante do rei e adorá-lo, da mesma forma de Sadraque, Mesaque e Abidnego, também estava condenado. Condenado pelo rei Nabucodonosor, e ele foi jogado naquela cova, e a palavra de Deus diz que os leões não tocaram naquele homem, ele ficou ali firme, ele ficou firme naquele lugar, e quando o rei ali chegou, esperando ver apenas um resto, talvez um resto dos mortais de Daniel, ali estava o homem que confiou, o homem que foi às últimas consequências, porque amou o Senhor acima de todas as coisas. E é muito interessante quando nós lemos a história de Daniel e seus amigos amados, e vale a pena meditar. Vocês verão exemplos de homens de fé que viveram um tempo muito longínquo, que não tinham um contato direto com Deus como nós temos hoje, mas que foram alcançados pela graça do nosso Senhor, que foram tomados pelo poder de Deus, que foram agraciados pela mão miraculosa do nosso Criador. E essa mesma mão, irmãos, está aí pronto para mover na nossa vida, para tocar na nossa vida, para nos dar a esperança e a alegria que tanto nós precisamos. Amém? Nós precisamos crer que o Senhor honra a sua palavra. Deus honra a sua palavra. E é preciso viver as promessas do Senhor, irmãos. Vivendo as promessas do Senhor nos tempos da angústia, nos dias das angústias. Queridos, o tempo hoje, o tempo atual, ele é propício às angústias. É propício a isso. São tantas coisas. Você vê a crise financeira de nosso país, a dificuldade em relação ao emprego, problemas com a juventude que não quer saber de Deus, mergulhada nas drogas, uma sociedade que está cada dia pior, cada dia mais longe do Senhor, a criminalidade que aumenta, enfim, motivos para angústias é que não nos faltam. Você sai à rua hoje com certo medo, mesmo morando em cidade pequena, você está dentro da sua casa com receio, mas amados, nós precisamos crer que temos um Deus que zela por nós, um Deus que cuida de nós, um Deus que tem a sua mão estendida sobre a nossa vida, e precisamos descansar neste Senhor, descansar no Todo-Poderoso, é colocar a nossa vida e falar para o Todo-Poderoso: aqui estão as minhas necessidades, aqui estão as minhas dificuldades, ó Deus, eu confio, eu espero, porque eu sei que Tu hás de resolvê-las, Tu hás de mudar a minha sorte. E quando nós agimos assim, queridos, certamente seremos alcançados pela mão do Senhor. Ele mudará por completo a nossa vida, mudará, amados, a nossa existência. No Salmo capítulo 91, versículos 15 e 16, Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e eu o glorificarei, saciá-lo-ei em longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Esse é o nosso Deus, é o Deus da promessa. É o Deus que não volta atrás na sua palavra. É um Deus que não volta atrás na sua palavra, amados. Se o Senhor falou dessa forma, confie, acredite, busque, viva, porque Deus há de te honrar, Deus há de te colocá-lo de pé, Deus há de mover na tua existência, Deus há de agir poderosamente no teu dia a dia, igreja. Mas tudo, irmãos, depende de posicionamento com o Senhor. Querermos Deus e aceitarmos que Ele venha dominar sobre nós. O nosso grande problema é deixar Deus nos dominar, nos guiar, nos dirigir, nos orientar.
Porque nós, amados, temos dificuldades em baixar a cabeça para que o nosso Senhor venha mover na nossa vida. Nós somos donos de nós mesmos. Nós achamos dessa forma. E achamos que temos tudo nas mãos. E que podemos tudo. E que Deus tem que agir na nossa vida da forma que nós entendemos. E é por isso que nós quebramos a cara. É por isso que nós tropeçamos. É por isso que entra a angústia, a falta de alegria, a tristeza, os males e outras tantas coisas. Elas se achegam e elas acampam na nossa vida, porque nós estamos abrindo espaço para essa realidade. Irmãos, Ele me invocará e eu lhe responderei. E ainda, na sua angústia, eu estarei com Ele. Esta é a verdade de Deus para as nossas almas. É a verdade do Senhor, irmãos. Mas nós não queremos viver esta verdade. E se nós não queremos viver essa verdade, como vamos alcançar o favor de Deus? Como vamos alcançar, igreja? Não vamos alcançar com certeza. Mas se pagarmos o preço, veremos a glória do Mestre na nossa existência. Ainda, Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que neles se refugiam. Amém? O Senhor é o quê? O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E diz ainda, é fortaleza no dia da angústia. Fortaleza, irmãos, um lugar cercado, altos muros que você pode se refugiar. Quando as dificuldades vierem, saia do teu lugar, corra para essa fortaleza, corra para esse lugar seguro, porque ali o Senhor estará com você. Não faça como aqueles que não conhecem a Deus, que quando a situação fica difícil, ele sai correndo sem rumo, meio campo afora. Ele sai correndo sem rumo. Eles saem correndo desesperados e não vão chegar a lugar nenhum. Mas como somos servos do Senhor, nós vamos correr sim, para os braços daquele que pode nos refugiar, que pode mudar a nossa sorte. E ainda no Salmo capítulo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quem é o nosso socorro, amados? É Deus. E é um socorro bem presente. Ou seja, está ali, à disposição, de ouvidos abertos, braços estendidos, pronto para te acolher, pronto para te ajudar. E nós precisamos entender essa verdade de Deus e recorrermos a Ele em meio às nossas angústias, porque Deus pode mudar, Deus pode restaurar-nos, Deus pode mudar a nossa vida, irmãos. Ele pode nos dar um caminho novo, uma vida nova, uma vida de alegria, de paz, mesmo que as situações sejam difíceis, sejam complicadas, mas o Senhor pode nos colocar de pé e nos encher o coração de esperança. Nós temos que reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a soberania do Senhor e buscarmos cada dia mais isso, irmãos, buscarmos a presença do Senhor para as nossas vidas e certamente teremos experiências grandiosas com o Mestre. E eu quero afirmar, se você não tem experiências com Deus, é porque não tem buscado o Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que o busca o encontra. Ou seja, o Senhor é acessível àqueles que recorrem a Ele. O Senhor é acessível a todos, amados. Mas nós não queremos buscar o Senhor. Nós não queremos nos refugiar. Nós não cremos verdadeiramente nas promessas. E fica difícil recebermos do Senhor a promessa. Mas busque, igreja. Busque no Senhor. Confie em Deus. Porque Ele é aquele que faz o milagre acontecer. Ele é aquele que no deserto alimentou 3 milhões de pessoas. Esse é o Deus da promessa, que não deixou as roupas daqueles se estragarem, que os levou guardados, protegidos para a terra prometida. Ele também, amados, é o Deus
que estão com os seus nos momentos das impossibilidades. Quando todas as portas se fecham, nós temos o Deus da promessa que abre portas para aqueles que creem. Creia no Senhor, amados, que o Senhor há de abrir a porta, há de quebrar portas, há de derrubar muros, há de derrubar todos os empecilhos, todas as barreiras diante de você. Creia no Senhor, porque Ele é o Deus do impossível. E mesmo que você esteja dentro de uma fornalha ou na cova dos leões, Ele é o Deus que faz com que a fornalha seja refrigerada e nem mesmo calor você sinta. E se você está na cova dos leões, Ele é o Senhor que fecha a boca dos leões e os faz como gatinhos, que você pode até fazer carinho nele. É assim que Deus faz, amados. Esse é o Deus da promessa, é o Deus que muda a nossa sorte. E se a tua vida está angustiada, a falta de emprego, problemas familiares, de saúde, enfim, problemas estão sempre aí. Enquanto estivermos na terra, certamente os problemas serão nossos companheiros. Eles serão companheiros nossos, amados. Não há como vivermos sem problemas. Até Cristo Jesus os experimentou e numa larga escala. Quanto mais nós que somos seus seguidores, certamente vamos experimentá-los também. Mas quando a angústia bater o nosso coração, quando a angústia te cercar, lembre-se que tu tens o Deus que é o refúgio, tu tens o Deus que é a fortaleza, que você pode se refugiar, Deus pode te guardar, Deus pode mudar a tua vida. Creia nisso, igreja, porque essa é a promessa do Deus ao qual nós servimos. E assim vamos viver com certeza as promessas de Deus para as nossas almas. Irmãos, mas tudo depende do nosso querer. Tudo depende do meu querer. E se eu não quero servir ao Senhor, se eu não quero me dedicar a Ele, se eu não quero pagar o preço de estar aos pés do Eterno, como vou receber de Deus aquilo que Ele tem para mim? Como, amados? Como? Impossível, queridos. Impossível. Deus só entra no coração lavado e purificado pelo sangue de Cristo. Nossa vida precisa estar nesse estado, uma vida purificada, uma vida lavada, uma vida redimida, porque quando assim estamos, assim estaremos em condições de receber as bênçãos de Deus para a nossa vida. Não cultive o pecado e acha que Deus fará vistas grossas. Deus não tem esse lance de vistas grossas. E uma vida em pecado, impossível que Deus venha habitar no coração e venha agir nessa alma. Irmãos, entendam isso. E se você quer a promessa de Deus, ela está ao teu alcance. Se você quer ver a glória do Todo-Poderoso, é possível. Mas lembre-se, necessário é dedicar-se a Ele e cada dia mais entregar a tua vida para que você tenha a aparência de Cristo Jesus, para que vejam Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Busquemos, portanto, o Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, e vejamos aquilo que Ele pode fazer na vida do fiel. E eu quero sugerir, experimente isso, amados, experimente, você não há de se arrepender, amém? Deus de amor, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, e hoje Tu falou conosco, Senhor, porque o Teu Espírito testificou ao nosso coração, Teu Espírito trouxe ensinamento, Teu Espírito trouxe ensinamento para as nossas vidas. Nos dá, meu Deus, mais uma vez a direção de recorrermos a Ti, de estarmos na dependência, de estarmos esperando por Ti, ó Pai. Ó Deus, que Tu venhas trabalhar cada coração, Senhor, para que cada um entenda essa verdade, para que cada um compreenda essa realidade, e que viva, Senhor, em sintonia contigo, cada dia mais dedicado, consagrado, para que Teu nome seja honrado e glorificado nas suas vidas.
Oh Espírito Santo de Deus, envolva a tua igreja com misericórdia, desperta os corações, ó Espírito, desperta os corações para que vivam em santidade na tua presença, para que assim seja a habitação de nosso Senhor. Deus amado, toma a nossa vida nas tuas mãos e faça a tua vontade no nosso ser, é o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja. Mensagem número 621.